Bom dia, pessoal! A única coisa que vocês me deixaram agora num lugar muito desconfortável, apesar que, obrigado querido, eu sinto confortável estar no meio desse povo gaúcho, que é um povo bonito. Mas é um povo bonito. Mas pregar depois do Armando Bispo, gente, quem fez essa covardia comigo? Pregar depois do pastor que pensa fora da caixinha, que foi e é referência para a minha vida, aí eu vou falar para vocês. Vocês fizeram muita covardia comigo. Eu não sabia que o povo gaúcho era um povo covarde. Mas eu vou depender sempre da misericórdia de Deus e pedir paciência para o meu professor Armando Bispo aí, ter paciência comigo e você ter paciência comigo, mas, olha, aquilo que ele provocou você, eu já até falei com o Dr. Clayton Kunz, com o professor Natan, falei, o carro está preparado, que eu acho que depois que eu pregar, eu vou ter que sair daqui correndo. Hoje eu quero falar sobre um movimento que Deus está fazendo. Eu quero falar de algo que talvez, mamãe, vai fazer você chorar. Eu vou fazer aqui aquilo que Deus me mandou. Porque, na verdade, nós como pregadores, nós temos que entender que nós somos carteiros de Deus. A gente só entrega mensagem. Algumas mensagens são mensagens agradáveis, boas notícias, mas outras mensagens não são tão agradáveis assim. Outras mensagens, às vezes, elas geram em nós perdas, mas eu quero dizer que perder é ganhar. Eu quero dizer que, às vezes, o sacrifício, ele vai dar para você um prêmio. Eu quero falar sobre um assunto que talvez você que está aqui, eu quero levar você a um texto, na verdade, que vai surpreender você e tem a ver com gratidão. Eu sou da terra que o peru morre de véspera. Eu falo, nenhum ser humano morre de véspera. Todo mundo morre no tempo certo. A colheita acontece porque Deus ainda é soberano. Eu posso ouvir um amém? Mas na minha terra o peru morre de véspera, porque nós celebramos o Thanksgiving, o dia de ação de graças. Não tem jeito de você matar o peru no dia de ação de graças. No dia de ação de graças é o dia que o peru é degustado. E eu quero dizer que o mundo que a gente está vivendo está tão em conflito que o dia que mais tem briga na América e mais tem prisão na América e mais tem violência doméstica na América é o dia de celebração de ação de graças, o Thanksgiving. Você sabia disso? A primeira razão, política na mesa. Ele só reúne uma vez no mês, aliás, uma vez no ano, que é no Thanksgiving. E no dia do Thanksgiving, antes de partir o peru e está todo mundo com a faca na mão, olha a faca. O cara vota num partido A e o outro vota no partido B, eles querem discutir política na mesa. Eu lembro de Jesus. Jesus falava, dá a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Tem coisa que não dá para a gente discutir na mesa, principalmente quando a mesa, coloca isso no seu coração, aonde Deus está trabalhando, também é aonde que o inimigo colocou o alvo dele para atacar. Aí lá também a gente gosta muito de esporte. O cara torce para um time A e o outro torce para o time B. Tem campanhas de pacificação familiar antes do Thanksgiving. Porque as famílias brigam no dia do Thanksgiving, sabe por quê? Não tem tempo de mesa, a mesa só acontece uma vez no ano. Na sua casa é assim, você só reúne com a família uma vez no ano? Por favor, reúna todas as vezes. E aquilo que traz gente de longe para perto, não deixa isso daqui trazer ou fazer aqueles que estão perto ficar longe. Na hora da mesa, coloque isso num lugar e deixa Deus trabalhar na mesa. Amém, pessoal? Eu quero falar sobre missão reversa, e o texto diz o seguinte, a caminho de Jerusalém, texto muito interessante, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. E na verdade esse texto fala que eles foram curados.
Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, e este era samaritano. Diga comigo, e este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Diga comigo, estrangeiro. Então Jesus disse: levanta-se e vá, que a sua fé o salvou. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha usar esse texto com graça, para que a tua palavra, Pai, seja revelada, e que o Senhor, Pai, manifeste o teu poder no nosso meio, no nome de Jesus. Amém, Senhor. A cada dia nós conhecemos e experimentamos histórias de vida com Deus. Você teve sua vida transformada e você tem a sua história. E a sua história precisa ser contada. Esse trecho fala de pessoas que foram curadas, pessoas que receberam bênçãos, e eu tenho certeza que muitos aqui já receberam bênçãos inimagináveis, e pessoas que ainda aguardam o tempo de Deus. Tem pessoas aqui nessa manhã que estão ainda aguardando o tempo de Deus. Mas essa história, que é uma história surpreendente, nós temos 10 leprosos que foram curados, mas apenas um foi salvo, e este era samaritano. Talvez você que já está na igreja há muito tempo, ou você que já fez seminário, talvez você precisa, como todos nós, voltarmos a entender o que era esse samaritano. Esse samaritano era alguém que, na cultura do judaísmo, era alguém que não tinha, na verdade, aquela pureza, ou aquela pureza não só da expressão da religiosidade, mas eles eram judeus misturados. Eu vivo num país em que uma guerra civil ainda hoje traz um grande problema não solucionado, chamado reconciliação racial. O preconceito, ele existe na América e ele vai permear até que Jesus vá de encontro à solução desse problema. Mas o preconceito não foi criado na Alemanha, o preconceito não foi criado nos Estados Unidos, o preconceito foi criado nesse coração que se tornou maldade, que se tornou pecaminoso. E aqui, na verdade, esse samaritano, a região de Samaria era a região que aqueles judeus que na época das diásporas, na época do exílio, tiveram casamentos multirraciais e que misturaram as raças, eles se aglomeraram em uma determinada região. Havia ali sincretismo religioso. A Bíblia dos judeus samaritanos, ou dos samaritanos, que eu não podia nem dizer que os samaritanos têm origem também no judaísmo, porque senão um judeu puro ia me repreender. Mas só um samaritano volta. E aí eu quero aqui abrir para nós e fazer uma conexão com a nossa realidade. Como é difícil pregar para quem acha que sabe tudo. Como é difícil você falar do novo de Deus para aquele que já se estabelece sabendo de tudo. E como é difícil reevangelizar. Nós esquecemos que toda igreja precisa ser revitalizada o tempo todo, não pode ficar estagnada, porque a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura e todas as coisas se fazem nova. Não é apenas uma experiência, não é apenas no ato da salvação, mas no ato da nossa santificação, no ato do nosso crescimento. A gente tem que aprender a se refazer, nós temos que aprender a nos reinventar. Por quê? O Lierte tem um grande desafio de lidar com a pessoa que está no espelho. Que pessoa é essa que está no espelho? É um homem que necessita de Deus, foi alcançado pela graça, mas está rumo à santificação e fazendo agora de uma maneira bem clara para todo mundo entender. Eu preciso desesperadamente ser parecido com Jesus. Agora, pastor, o que essa história tem a ver conosco? Vocês chegaram aqui por causa de uma diáspora que aconteceu no mundo. Muitos aqui são descendentes de pessoas que vieram da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Muitos aqui vieram empurrados
Quando a gente vê a crise da diáspora, pessoas saindo dos países por conta de refugiados, por conta da crise de guerra, a gente começa assim a às vezes esquecer, porque vocês já estão estabelecidos aqui. Mas hoje, as nações que enviaram, a maioria de vocês aqui, estão agonizando porque não tem um evangelho. É difícil reevangelizar um lugar que Deus já fez muita coisa. A Europa hoje, olha só, a Europa hoje, ela precisa mais de Jesus do que o Rio Grande do Sul. Você já parou para analisar isso? Você já parou para analisar que hoje qualquer pessoa que nasce num país do Ocidente, principalmente na Europa e na América do Norte, os únicos dois lugares da Terra que o evangelho está em declínio, que a igreja está adoecida, se chama Europa e se chama América do Norte. É interessante que os novos judeus, os 9 judeus, porque esses que não voltaram, eles eram os judeus. Eles se achavam, porque eles tinham o rito de ir para a sinagoga, e é por isso que Jesus usa a expressão, olha, vocês têm que aí, vão lá, fala com o sacerdote, vocês vão ser purificados. O texto, na verdade, que a gente leu, Jesus mudou as vidas, mas só um voltou para agradecer. Por que só um voltou para agradecer? Porque só um não estava preso nas amarras da religiosidade. Obrigado por um, glória a Deus. Tem um crente aqui. Ajuda ela aí, gente. Glória a Deus. Tem mais crente, dá para melhorar, tá free. Dá um saculejo na pessoa do Senhor e fala assim, meu filho, a gente tem que aprender a agradecer. Você sabe por que vocês estão aqui? Porque um monte de crentes da Europa, um dia, tiveram a ideia de trazer o evangelho para essa nação chamada Brasil. Mas quem voltou para agradecer? Quando você... Eu vi um irmãozinho, eu vi um irmãozinho quando eu cheguei aqui, que eu tive Tem algum psicólogo ou psiquiatra? Talvez o meu problema é psiquiátrico. Mas eu vi um irmãozinho com a camisa da Alemanha. Eu fiquei animado, mas ao mesmo tempo eu quis matar esse irmão. Me lembrou dos 7-1. Mas quando a Alemanha vem na sua cabeça, você preocupa com a Alemanha a nível espiritual? Se você é descendente de italiano, quando a Itália vem na sua cabeça, você pensa do evangelho na Itália? Eu quero dizer que nós temos falado sobre missão reversa, e missão reversa é um movimento de Deus novo agora, falado sobre gratidão. A missão reversa é um movimento que eu faço parte, porque há quase 13 anos atrás, Deus começou a mudar o mundo. Mudar como, pastor? As maiores igrejas do mundo hoje não estão na parte norte do globo. Você sabia que as igrejas mais vivas, as igrejas mais saudáveis, as igrejas que têm mais gente, as igrejas que estão mudando o mundo, elas estão na parte sul global? Você sabia que aonde eu pastoreio na América do Norte não existe pastor na faixa etária de 30 anos? Você sabia que na convenção que eu sirvo como presidente, convenção americana, eu não tenho nenhum pastor com 40 anos? Você sabia que a nossa convenção a nível nacional, nós somos 50 mil igrejas nos Estados Unidos, nós somos a maior denominação na América, mas a média de idade dos nossos pastores é de 57 anos. Eu sou considerado um boy, um bad boy. Me falaram assim, te deram uma promoção, presidente. Mas por quê? Você agora é um jovem pastor. Eu não me sinto jovem. Rapaz, quando eu completei 40 anos, aconteceu um negócio no meu corpo que eu falei assim, Jesus, tira esse trem de mim. Eu comecei a acordar de madrugada. Eu não posso falar fazer xixi, porque isso é coisa de frutinha. Na minha terra, irmãs, não fica ofendido. Na minha terra a gente fala mijar. Você sabe o que é 40 anos, não sabe? Eu fui jogar bola,
Eu tenho um parceiro da bola, que a gente tem uma jogada, que quando o time está perdendo, eu lanço a bola, e o cara vai lá e mete ela para dentro do gol. Rapaz, dos últimos anos, eu lanço, ele não consegue. E ele fala, mentalmente eu fui, pastor. E agora a coisa piorou, que nem a jogada eu consigo fazer mais. Então os Zentas, quantos Zentas eu tenho aqui? Você sabe o que eu estou falando, né? 40, 50, 60, 70, 80, todos os Zentas. Dá um glória a Deus os Zentas aí. Mas a missão reversa tem sido uma mudança no missionário, porque o missionário de antigamente era o americano e era o europeu. E hoje não existe mais aquela predominância desse europeu e desse americano. Por quê, pastor? Porque Deus está movendo a parte sul do globo, e eu estou aqui simplesmente por uma razão. Eu estou vendo Deus agir aqui na vida de vocês. Mas nós temos que entender que esses novos países que Deus está fazendo, porque na Europa, na América do Norte, nós temos asiáticos, nós temos sul-americanos, nós temos africanos, nós temos pessoas da parte do sul do globo que Deus está fazendo. Agora, uma das coisas que a missão reversa fala é o seguinte: por que Deus está movendo pessoas do sul global para ir para a Europa, para ir para a América do Norte? Sabe por quê? Hoje a América e a Europa estão agonizando, e eu e você, nós temos que fazer igual o samaritano. Pastor, como assim? A gente tem que voltar para agradecer. O evangelho só chegou para nós porque um dia os europeus foram espiritualmente saudáveis para se trazer para cá. Alguns falam dos Estados Unidos, e hoje a maior crítica que eu faço à minha denominação e aquilo que a gente está fazendo, a gente precisa restaurar a nossa visão. Por quê? Porque no meado dos 1800 e início do século 20, nós éramos muito mais pobres, nós não tínhamos recursos, mas fazíamos muito mais. E por que hoje as coisas estão diferentes? Uma matéria de 2012 da revista Ultimato abordou o tema sobre essa questão da missão reversa. E falava o seguinte: os protestantes falam em reevangelização da Alemanha e da Europa. Reevangelizar não significa encher de novo os bancos vazios da igreja, mas reevangelizar é colocar as pessoas de vez na órbita de Cristo. E esse levar as pessoas na órbita de Cristo, pastor, o que é isso? A gente tem falado de missão reversa. Não é tarefa fácil. Por quê, pastor? Porque para muitos europeus o evangelho não é bom e nem é novo. Eu estive em Luxemburgo há poucos meses atrás. Luxemburgo é o país mais rico da terra. É interessante que a minha geografia, eu não fui bom de geografia. O pastor falou assim: pastor, a gente tinha terminado a reunião em Luxemburgo, agora a gente tem que ir na Alemanha, fazer uma reunião lá com os alemães. E eu falei assim: poxa, deixa eu lá no hotel pegar para a gente ir para o aeroporto. Não, pastor, é só 20 minutos daqui da igreja. Eu falei: rapaz, mesmo, eu dei uma de bobinho, né? É mesmo, não sabia nada. Luxemburgo, o país mais rico da terra, a 20 minutos da Alemanha, onde aconteceu a reforma protestante. Eles não têm a Bíblia toda traduzida por luxemburguês. Essa igreja é a segunda maior igreja do país. E nesse país, na verdade, igreja que prega o evangelho em Luxemburgo, imagina um país que só tem 2 igrejas que pregam Jesus de verdade. Eu falei assim: pastor, mas como assim? A reforma aconteceu aqui, eles traduziram a Bíblia, eles imprimiram a Bíblia. Como assim que Luxemburgo, o país mais rico da terra, não tem a Bíblia no luxemburguês? Eles terminaram recentemente a tradução do Novo Testamento. E estão trabalhando a tradução do Velho Testamento. Gente, eu estou falando de Europa, eu estou falando de país mais rico da terra. Eu estou falando de um lugar que, se a gente for fazer uma refeição, dá para comer no chão. De tão limpo que é o lugar. Mas é um lugar que o povo está adoecido porque eles não conhecem Jesus.
E eu fiquei sabendo agora recente, na minha ida lá, que mais de 22 mil brasileiros chegaram em Luxemburgo. Você sabia disso? Deus já está movendo pessoas no sul desse país, aonde você vive, descendentes de gente de Luxemburgo, começaram a retornar para a terra. E eu conheci algum deles. E tudo crente. Alguém falou comigo assim: pastor, aquele alemão quer conversar com o senhor. E rapaz, imagina só, o cara queria zoar da minha cara por conta do 7-1. E mais uma vez eu tive uma manifestação de bipolaridade. Eu não sei se eu escuto esse homem, eu não sei se eu dou um tapa nesse homem. Ele está zoando com a minha cara. E aquele alemão teve uma conversa comigo que eu comecei a entender, a gente tem que trazer Jesus na órbita do povo. Ele falou assim: pastor, um homem de 96 anos de idade. Ele falou assim: eu acho bonito o que vocês fazem, mas eu não consigo entender por que Deus permitiu que aquilo acontecesse. Ele falou novamente: eu acho bonito o que vocês fazem, mas eu não consigo entender por que Deus permitiu que aquilo acontecesse. Ele estava falando do Holocausto. Ele estava falando das vidas que foram dizimadas. Luxemburgo é uma cidade bonita, mas é cheio de resquícios da guerra. Cheios de túneis, de bunkers. E aquele senhor de 96 anos que não é crente, ele ainda em crise. Imagina só, nós estamos herdando uma crise de uma guerra que aconteceu. Eu vivo num país em que o branco e o preto, dependendo da realidade, eles não sentam para conversar. Fruto de uma guerra civil. E eu vou falar para você, de coração, tem gente que Deus está chamando para a mesa, que não participou desses problemas, que não entende muito de guerra, mas entende de duas coisas. E eu vou falar para você. Nós que somos gerados num país chamado Brasil, e a gente mistura, nós não somos perfeitos, mas a gente aprende duas coisas: gratidão e amar pessoas. Eu ouvi aquele senhor de 96 anos, eu abracei ele, eu disse para ele assim: eu não sei porque Deus permitiu isso acontecer, mas eu só quero dizer para o senhor que ainda há esperança. E a razão de eu estar aqui é porque ainda Deus tem esperança para o mundo através de Jesus. Aquele homem não aceitou Jesus na minha frente, mas ele pediu para que eu orasse para o coração dele. Ele falou assim: tem um negócio que eu sinto até hoje, e eu não consigo me desligar. E eu falei assim: mas Deus, o Senhor me dá a oportunidade de vir aqui, de andar no meio desses europeus, de ministrar em Luxemburgo, de ir para a Alemanha. A Europa pós-cristã, eu quero fazer uma analogia aqui, por favor, não me entendam mal. Eu sei que o divórcio ele acontece, eu sei que o divórcio arrebenta famílias. Mas eu não estou aqui menosprezando uma categoria de pessoas, mas eu quero que você entenda: a Europa é uma mulher divorciada. E uma pessoa divorciada, para ir para um segundo relacionamento, o que acontece? É difícil porque tem traumas do passado. O Brasil, quando os seus antepassados chegaram, era uma moça sem ter casado. Muitos de vocês chegando com o evangelho nas suas comunidades, por que as pessoas aceitam Jesus? Alguém vai falar assim: por que aqui as pessoas, o evangelho aqui parece que é mais fácil? E não é mais fácil, é porque aqui não tem muita história, não tem muito trauma. A igreja da época da Alemanha apoiou tudo o que aconteceu, ela assistiu. Não só os protestantes quanto os católicos deram toda a autonomia para o Führer, para o Hitler fazer o que ele fez.
A igreja disse sim, e a igreja se calou. Então eles têm traumas da igreja. No Brasil, a igreja ainda está começando uma história. Então eu vou fazer analogia daquela menina que não casou. Ela vai aprender ainda, mas restaurar uma mulher ou um homem divorciado para um segundo relacionamento. E aquele relacionamento foi abusivo, aquele relacionamento foi difícil. Irmãos, o cristianismo não pertence ao amanhã, mas assim, é o ontem. Mas a vida em Cristo, ela pertence o agora, o depois e o futuro. Quem é de Jesus aponta para o futuro. Para ser cristão, a maior parte dos europeus acha que ser cristão é voltar à Idade Média. Ser cristão é voltar às coisas erradas. E aí eu quero lembrar você algumas coisas que aconteceram da Europa e que a gente esquece. A Europa nos deu Pedro Valdo. A Europa nos deu Francisco de Assis. A Europa nos deu Tomás de Aquino. A Europa nos deu John Wycliffe. A Europa nos deu John Hus. A Europa nos deu Jerônimo Savonarola. A Europa nos deu Martinho Lutero. A Europa nos deu João Calvino. A Europa nos deu John Wesley. A Europa nos deu William Wilberforce. A Europa nos deu C.S. Lewis. A Europa nos deu John Stott. E a Europa nos deu a Convenção Batista Pioneira. Nós temos que voltar para agradecer. Na Europa, irmãos, acontecem duas grandes divisões do cristianismo, mas a Europa é berço do movimento pietista, a Europa é berço da escola bíblica dominical, a Europa é berço das sociedades bíblicas, a Europa é berço do exército da salvação, a Europa, ela é berço de grandes coisas, a Europa, ela produziu o evangelho, mas hoje a Europa está divorciada de Deus. Nesse momento eu quero que você faça 3 coisas. Pense em orar para a Europa. Eu sou Soares. Soares é português. Eu voltei 12 gerações da minha família para descobrir de onde que a gente saiu. E eu vou falar para você, eu cheguei em Braga, no norte da Europa. Você vai para Braga, além da região do Porto, eu descobri que lá em Braga, a reforma protestante demorou 220 anos para chegar lá depois da reforma. No norte da Europa, porque quando você vai aí visitar Lisboa, lá em Portugal, você vê aquele monte de igreja brasileira, mas igreja brasileira para pastorear brasileiros, só em Lisboa. Mas e os portugueses? Alguém vai falar, os portugueses? Os portugueses são difíceis. A gente tem que mudar o nosso discurso. Pastor, como assim? Missões não é coisa mais de europeu. Missão agora é global. A missão é para todos. Dá para você dizer que a missão é para todos? Missão não é mais coisa de americano. Diga comigo, a missão é para todos. E aí quando chega ali, mestre, mestre, tem piedade de nós. Aqueles leprosos viviam vidas como leprosos. Hoje a Europa vive vida como aqueles cegos, como aqueles doentes. Eu quero dizer que não importa, pastor, eu tenho grande igreja, eu tenho pequena igreja, pastor, nossa realidade aqui, pastor, mas nós somos campo missionário, pastor, como é que a gente pode fazer missão? Eu quero dizer uma coisa para você, eu já fiz essa pergunta também. Porque eu faço parte de uma denominação grande, mas aonde nós estamos, a nossa denominação não é grande assim. Mas nós entendemos que a característica que Deus nos fez, que característica, pastor? A característica de ter mais aproximação com europeus. O sulista americano, que é diferente do sulista aqui do Brasil, vocês têm característica aqui no sul mais de europeus. Os nossos sulistas têm característica mais de pessoas do norte do país. É como se os nossos sulistas fossem baianos. E nós do norte fôssemos os gaúchos.
E é por isso que eu estou aqui. A nossa convenção tem muito mais afinidade com vocês do que com outras convenções. Por quê? Eu pastoreio descendentes de irlandeses. Eu pastoreio descendentes de italianos. Eu pastoreio descendentes de suecos, de noruegueses, de ingleses. Então, o meu universo é mais europeu. E quando você já tem essa característica, alguém até brinca assim, por que vocês não riem muito? Por que vocês não abraçam muito? Porque nós temos características mais europeias. Apesar que eu quebro muito esse tabu. E eu já quero quebrar esse tabu aqui. Dá um sorrisinho chinês para a pessoa que está do seu lado aí. Sorrisinho chinês é assim, ó. A fé nos faz crer antes de ver. E eu quero lembrar aqui para você uma coisa aqui. Que nós temos que entender. Que o encontro com Jesus promove a adoração. Por quê, pastor? Só o samaritano voltou para agradecer e só ele prostrou para adorar Jesus. Quando eu volto para a missão, diga comigo, quando eu volto para a missão, eu adoro a Deus. Sabe por quê, irmãos? Se a gente não ganhar alma para Jesus, a gente não está adorando. A adoração não é a celebração em si. A adoração nada mais é do que obediência. E o encontro com Jesus, o que ele faz? De 10 só apenas um voltou. De 10 só apenas uma pessoa voltou. A missão reversa tem que começar por Santa Rosa. Hoje aqui, eu quero dizer para mamães aqui presentes, para os papais aqui presentes, irmãos e irmãs, está na hora de soltar as flechas. Do mesmo jeito que um dia esses europeus foram resposta de oração para o Brasil, hoje o Brasil será a resposta de oração para as nações que estão precisando de Jesus. Eu tive uma experiência que mudou lá em casa. Meu menino tinha 15 anos. E meu menino falou, pai, eu estou querendo fazer essa viagem missionária. E a viagem missionária, primeiro, tinha um tabu, porque só podia ir menino de 18 anos, mas eu tenho um menino lá em casa que parece que tem 50 anos de idade. Por quê? O menino assim, ele é maduro. Eu falei, Ana, vamos deixar o Lertinho ir. Eu arrumei lá um jeito, fiz a declaração para ele viajar e ele foi parar em Londres, mas não é a Londres do rei Charles, não. É a Londres dos aidéticos que não está na televisão. É a Londres dos refugiados que não está na televisão. É a Londres dos pedófilos que não está na televisão. É onde que tem um problema. E um grupo da Nova Inglaterra, nós pegamos 18 jovens e enviamos para Londres para evangelizar. O Lertinho era o único de 15 anos. E eu disse para minha esposa, nós estamos deixando um menino no aeroporto, vai voltar de Londres um homem. Irmãos, como que a missão amadurece os filhos da gente? Meu menino não parou de viajar mais. Só para você ter ideia, eu só vou ver ele agora em agosto. Ele já está aqui no Brasil, já está fazendo já uma série de coisas agora aqui, e já está preparando. E outra coisa, ele já falou, pai, eu não vou na Europa com o senhor esse ano mais, é porque eu estou preparando para ir para a Índia. Ele está com 17 anos. A mãe dele ficou assim, meu Deus do céu, o que esse menino vai fazer? Mas foi bom, melhorou a vida espiritual dela, ela está orando mais. Eu tive na Vila Isa. Rapaz, fala para a pessoa que você já ouviu falar isso? Vila Isa. Pergunta para ele, já ouviu falar da Vila Isa? Uma vez eu perguntei assim, lá na Vila Isa, alguém falou assim, como é que mata isso? A Vila Isa é um lugar lá em Minas Gerais, na cidade de Governador Valadares, que tem a maior concentração de gaúchos que tem em Minas, tem lá. Foi lá que eu aprendi a fazer churrasco jogando sal grosso. E quando eu era menino, eu nasci lá, na rua Nafés Pandini, em 67, filho da dona Dalva. Na Vila Isa, a última vez que eu tive lá, na igreja que eu fui pastor dela, uma década, me surpreendeu uma coisa. Quando eu fui aprender inglês,
Meu pai falou assim na década de 80, meu filho, você vai aprender inglês porque inglês é a língua do futuro. O inglês não é mais a língua do futuro. Se você for analisar a língua do futuro, tem outras línguas aí. Mas o que é interessante, quando eu fui lá, é que um monte de jovem da Vila Isa estava falando inglês sem frequentar a igreja, sem frequentar a escola. Um monte de menino já comunicando em inglês. E assim, eles chegam, conversam em inglês comigo, eu falo assim, como assim? Netflix, meu filho? O mundo mudou. Os nossos meninos hoje são transculturais e globais por natureza. Enquanto você sai do país e tem medo de fazer as coisas, seu filho já explorou o mundo todo na cabeça dele. Deus tem nos dado flechas tremendas para a gente enviar pessoas para as nações. Mas a pergunta é, você tem gratidão a Deus daquilo que você recebeu e gratidão a Deus o bastante para poder sonhar com o envio do seu filho para as nações? Eu não creio que isso daqui é coincidência. Antes de vir para cá, eu estava no encontro de líderes, que eu estava com 7.000 líderes, 17 países e 7.000 líderes, isso no estado de São Paulo. Nós ministramos para aqueles líderes, depois fizemos um workshop, e uma pessoa falou assim, pastor, o Pedro vai te ajudar no seu workshop, o Pedro e a Beatriz, tá bom? Eu falei, beleza. Sabe de onde que o Pedro era? De Ijuí. E ele falou comigo assim, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor está indo para Ijuí? Eu nasci em Juí. A minha avó é de Juí. E pastor, eu quero ir para nações. Talvez seu filho nunca falou com você, talvez por medo, por receio. Mas talvez você tenha um filho e uma filha que quer ir para as nações. Eu já vim para o Brasil um monte de vezes. Meus pais vivem aqui atualmente. Eu não fui ver minha mãe. Ela não fica chateada. Mas ela lançou a flecha. Tem dia que ela fala assim, onde que está meu menino? E eu ligo para ela outro dia, eu estava na Jordânia. Eu falei assim, mãe, eu estou aqui na Jordânia. Ela até brincou, deixa eu olhar no mapa, onde é que você está, menino? Aquele menino falou comigo, eu quero ir para as nações. Se você perguntar para o seu filho, você vai ver assim, meu filho não quer ficar aqui no Brasil, não tenha medo. Meu filho não quer ficar no Rio Grande do Sul, não tenha medo. E pastores, por favor, a igreja não é medida pela quantidade de pessoas que frequentam nossos cultos no domingo, mas a saúde da igreja é medida com a quantidade de pessoas que nós podemos enviar para a evangelização. Teve uma época que a Europa só enviou. Teve uma época que os Estados Unidos só enviou. Eu acho que está chegando no nosso momento como igreja brasileira, da gente parar de pensar só na gente, no umbigo da gente e começar a entender. Deus está chamando a gente para enviar para as nações o nosso melhor. Batista Pioneira, qual é o seu Isaac? Qual é o seu Isaac? Batista Pioneira, vocês estão aqui, talvez você não entende isso, precisa de uma pessoa de fora vir cá para dizer isso. Vocês têm uma excelente faculdade. Eu vim aqui por causa da teologia de vocês. Como assim, pastor? Pode sair alguma coisa boa de Juí? Rapaz, muita coisa está saindo, acontecendo em Juí. Vocês têm pastores jovens, eu não tenho nenhum pastor. Eu coordeno 400 igrejas na região norte, eu não tenho nenhum pastor que tem 40 anos para baixo. Se chegar um pastor lá de 20 e poucos anos, eu carrego ele na cacunda. Se tiver um de 30, eu dou a mão dele. E vocês têm aqui jovens pastores. E o mais bonito, não apenas jovens pastores, mas pastores com experiência o bastante para quê? Para servir de exemplo, para quê? Para fazer mentoria, para quê? Para dar experiência, porque a igreja não pode ser só jovem, a igreja não pode só ser envelhecida, a igreja tem que ser multigeracional.
parecer com família. A igreja precisa se tornar um lugar para pertencer. E esse lugar para pertencer é o quê? É o vovô, é a vovó, é o pai, a mãe, é o filho, a filha, e o netinho e a netinha. A minha pergunta para você é hoje: você tem gratidão que o evangelho chegou no Brasil? Levanta a sua mão. Você é grato a Deus porque o evangelho chegou aqui? Levanta a sua mão. Agora, se eu falar que o povo que trouxe o evangelho para você hoje, eles estão precisando da sua ajuda, primeiro, você compromete a orar pela Europa? Levanta a sua mão. Segundo, você se dispõe a adorar a Deus fazendo missões. Talvez você não sabe, precisa de alguém de fora vir para dizer aqui para você. A convenção de vocês vai começar agora em setembro, um movimento chamado Missão Reversa, a faculdade, fazendo uma conferência chamando missionários de toda a Europa que já estão fazendo missão reversa. Para quê? Para tentar ajudar os europeus. Talvez tem gente aqui que nunca fez uma viagem para o exterior. Talvez você tenha dinheiro, mas só de você ir para uma conferência dessa lá fora e falar assim: eu vim aqui porque eu amo os europeus. Você viu aqui meu olho aqui? Eu pareço o Brad Pitt, né? Olha o Brad Pitt aqui, olho azul, cabelo loiro, né? Eu chego nos lugares, todo mundo acha que eu sou indiano. Aí eu falo para eles assim: da onde eu vim, a gente não adora vaca, a gente come elas todas. Aí o cara olha para mim, eu com essa cara larga: então você é mexicano, comedor de burrito. Eu falo: não, eu sou brasileiro. Aí o cara, rapaz, mas por que você veio fazer aqui? Rapaz, o Brasil tem praia, o Brasil tem sol, você está aqui nesse frio. E eu viro para ele: eu vim aqui por conta de você. A conversa muda. Sabe por que a conversa muda? Pessoas não importam com pessoas, mas cristãos importam com todo tipo de gente. E esse povo do norte, dos Estados Unidos, da Europa, quando você expressa um amor genuíno, sabe quando você sente quem lembra daquela tia que fazia aquela comidinha gostosa, que você faz assim, você comia a comida dela, mas na comida que ela fazia para você, você sentiu o coração dela na comida. Quem lembra? A vovó, a tia, quem lembra disso? Quando você faz um esforço financeiro de ir, de participar, e você mostra amor para as pessoas, as pessoas são tocadas. E agora, mamãe, eu vou mexer com você. Talvez o seu filho fale inglês. Seu filho fala inglês para quê? Só para cantar a música do Backstreet Boys? You are my fire, the one desire. Aí, ó. Tudo tem mais de 30 anos ali que canta essa música. Backstreet Boys, tô de brincadeira. Aí a galera gosta de Backstreet Boys até hoje. O inglês para o seu filho, para sua filha, não é para ficar só aqui. Você acha que você guardou o alemão? É só para você estar aqui, para lembrar de uma cultura? Eu creio que Deus está permanecendo nisso, porque nós vamos ver as futuras gerações sendo enviadas. Eu quero fazer um compromisso aqui. Se Deus começar a derramar o mover da missão reversa aqui, levar a gente para fora, eu quero sair lá dos Estados Unidos para estar aqui nos cultos de envios, para eu ver Deus fazendo do Brasil essa nação missionária. E agora eu vou fechar. Meu tempo aqui, daqui a pouco, eu estou vendo aqui, daqui a pouco vai até arrancar meu pescoço aqui. Eu vou te dar um número. Segundo o movimento Perspectivas, eu estava com o Flávio Ramos outro dia. Segundo o movimento Perspectivas, o Brasil de 1989 a 2019,
apenas 40 mil missionários foram enviados do Brasil de 1989 a 2019. Cara, nós temos um mundo de 8 bilhões de pessoas. Como é que a gente só envia 45 mil missionários? Aí às vezes você não parou para analisar. O Maracanã hoje não é mais o Maracanã de antigamente, que cabia mais de 100 mil pessoas. O Maracanã hoje talvez cabe ali mais de 68 mil pessoas. De 89 a 2019, a igreja brasileira não conseguiu encher o Maracanã para enviar para as nações. Eu penso que as nossas famílias precisam se sacrificar mais para enviar o evangelho para as nações da terra. Primeiro, eu quero que Jesus volte. Quem quer que Jesus volte? Eu quero que o evangelho seja anunciado. E alguém fala assim, não pastor, mas está indo para a Alemanha. Quem está lá na Alemanha? As nações estão lá na Alemanha. Tem gente que Deus está levando para a Europa, gente não crente, para ser evangelizada, para depois voltar para o seu país de origem. Eu pastorei uma cidade de 60 mil habitantes que fala no sistema público de ensino 75 línguas. Sabe o que é uma cidade de 68 mil pessoas que no sistema, nas escolas, falam 75 línguas? Eu preciso gente de todas aquelas línguas para evangelizar. Eu faço um culto bilíngue nessa cidade, mas eu só alcanço 2 línguas. Eu tenho mais 73 línguas para alcançar. Mamãe, papai, deixa o seu filhinho ir. Mamãe, papai, deixa o seu filho ir. Mamãe, papai, ore para os seus filhos, os seus descendentes, assim como nós hoje celebramos esse evangelho que chegou aqui, que possamos celebrar o evangelho que vai chegar lá a partir dos nossos. E eu quero agora terminar fazendo o seguinte apelo. Quem aqui tem desejo para as nações? Eu quero que alguém guarde o que eu vou dizer. O evangelho não pode ser o evangelho dos 9 judeus que foram curados e esqueceram de voltar para agradecer Jesus e esqueceram de voltar para adorar Jesus. O evangelho tem que ser feito igual o samaritano, na gratidão. Aqueles que levantaram a mão, que têm um desejo para as nações. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Vou fazer aquele apelo tradicional, que eu quero orar por você. Eu quero que esses irmãos aqui, eles saibam que já tem gente que Deus está trabalhando. Esses irmãos e irmãs que têm vontade, e não é que eles não gostam do Brasil, eles gostam do Brasil, mas o coração deles é tão grande que eles gostam de outra nação. Eles gostam de outro povo. E para vocês que querem ir para as nações, talvez você se sente um estranho no ninho, seja bem-vindo. É ok se sentir estranho no ninho. É ok não sentir pertencente, sabe por quê? A primeira coisa que Deus faz na missão é te tirar da zona do conforto, sabe para quê? Você quer as nações, agora você vai pedir ao seu Senhor, me direciona para qual nação? O Pedro, gente, eu estava no meio de 7 mil líderes, com os voluntários, eram 10 mil pessoas. Como é que o Pedro de Juí vem trabalhar comigo? Isso não é coincidência. Como é que o Pedro de Juí fala para mim, pastor, eu quero ir para as nações. O menino tem 1 mês que casou. Você lembra quando você casou? Com 1 mês. Quem casa com 1 mês? Esse menino está com a ideia doida, não. Só Deus, porque quando você casa com 1 mês, você quer outra coisa. E eu conversei com a esposa dele, e a esposa dele, pastor, a gente casou, mas a gente é um casal para ir para as nações.
A gente tem que entender esse povo que Deus vai mover. Abraão, Deus prometeu para ele em Gênesis 12, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Tem gente que tem unção de Abraão, vai começar uma nova história, vai começar um outro povo. O único pedido que eu faço para vocês aqui, pensa na Europa com carinho. Pensa na América do Norte com carinho. Pensa nos países que Deus colocar no seu coração e peça a Deus, Deus me direcione. Se tiver algum papai, alguma mamãe que está aí, o seu filho está aqui na frente, o que é que você está fazendo sentado aí? Sai do seu lugar e vem cá. Vem cá, sabe para quê? Porque eu preciso que você comece a orar para o seu filho e para a sua filha. Às vezes a gente não entende por que o meu menino não quer ir para a faculdade. O menino está com uma crise. Uma crise que para ele não quer decepcionar você. Talvez você projetou sua vida para ele assumir sua empresa, você projetou sua vida para ele assumir sua fazenda, seu negócio, você projetou sua vida para ele ser uma pessoa normal. E não tem nada de anormal querer ser instrumento de Deus para as nações. Meninos e meninas, homens e mulheres que estão aqui, que têm a paixão pelas nações, deixa eu falar para vocês no nome de Jesus, se preparem. Estude o que vocês puderem estudar. Faça o que vocês precisam fazer. Aprenda essa língua o mais rápido possível. Quando Deus te direcionar para esse país, começa a aprender a língua adiante disso daí. Vai estudar, vai fazer um seminário, vai fazer um curso, vai sentar com gente que está na missão. Agora, viva a gratidão e a adoração a Deus através do seu chamado. Se Deus está te incomodando, porque você está sendo chamado. Papai e mamãe, lança a flecha. Papai e mamãe, é hora de lançar a flecha. Papai e mamãe, lance a flecha. Os irmãos estão sentados, eu gostaria que você colocasse de pé e estendesse a sua mão aqui à frente. Aí alguém fala comigo assim, a Deus, assim, a igreja brasileira está meio devagar. Como é que está meio devagar que você faz um apelo que você não precisa nem insistir? Olha o tanto de gente que está aqui na frente. Isso daqui é Deus. A igreja brasileira é uma igreja que está amadurecendo e está na hora da gente começar a abrir mão dos nossos, por bem maior. Se a Europa cair na totalidade, alguém fala que o cristianismo já morreu na Europa. Eu repreendo no nome de Jesus. Help is on the way. Ajuda está a caminho. Hoje nós estamos assistindo aqui de Santa Rosa para as nações. De Santa Rosa para as suas comunidades, das suas comunidades para as nações. Eu quero que você estenda a sua mão aqui, você que está aí, que levantou, papai e mamãe que está perto do seu filho, da sua filha, agora está na hora da gente liberar esse povo. Liberar esse povo para ir. Agora está na hora de cortar o cordão umbilical. Está na hora de pedir a Deus, Deus, nós estamos pedindo para o Senhor enviar as flechas agora. Aleluia. Meu Pai, nós queremos nesse momento aqui apresentar ao Senhor, Pai, nesse altar de adoração, o povo que tem como a gratidão um modelo de vida. Um povo, meu Pai, que quer ser enviado. Mas, meu Pai, eles já têm a paixão das nações. Mostra para eles agora, Jesus. Mostra para cada um deles agora, meu Pai, essa paixão. Mostra para eles agora, Jesus, e direciona. Pai, se hoje o Senhor vai dar o país para eles, Pai, fala, sussurra, fala. Usa alguém para direcionar qual país, Jesus. Mas que seja o país segundo a sua vontade. Como igreja, a partir de Santa Rosa, a partir dessa cidade,
que vive o novo de Deus, nós liberamos essas flechas no nome de Jesus. Assim como, Pai, na Alemanha, na Itália, em outras nações, Pai, despertaram pessoas para trazer o evangelho para cá, que agora, Pai, a partir dessa terra, que nós também, Pai, nesse momento nós despertamos esses corações, Jesus, para liberar esses missionários, para irem, Pai, de volta a essas terras que necessitam do evangelho. Restaura a Europa divorciada de Deus. Restaura a América do Norte divorciada de Deus. Traz cura, traz o evangelho. Igreja, ore comigo agora, diga no nome de Jesus, como igreja instituída, como igreja batista pioneira, aqui no Brasil, nós liberamos os nossos futuros missionários para irem. Diga, Senhor Jesus, nós oramos pelas nações que necessitam do evangelho. Oramos pela Europa, oramos pela Alemanha, oramos pela Itália, oramos por Luxemburgo, oramos pela América do Norte. E Senhor Jesus, se no nosso meio tiver algum missionário da missão reversa, nos ajuda como igreja a entender, a apoiar, a orar e a enviar, no nome de Jesus. Os pais que estão aqui, talvez seu filho nem está aqui na frente, diga no nome de Jesus, como pais, nós liberamos os nossos filhos e filhas para prosperarem segundo a vontade de Deus. Diga, eu libero o meu filho e minha filha para ser lançado como flecha, em nome de Jesus. Deixa o mover de Deus nesse lugar. Feche seus olhos agora e comece a agradecer a Deus pelo evangelho que a Europa trouxe aqui para esse lugar. Vamos encher esse lugar com gratidão. Vamos encher esse lugar com gratidão. Esses imigrantes que chegaram aqui sem nada. Esses imigrantes que chegaram aqui não tinha estrada, só tinha mato. Esses imigrantes que chegaram aqui e começaram a lavrar a terra, começaram a abrir cidades, começaram a abrir estradas. Esses imigrantes que vieram aqui e que hoje nós podemos celebrar. Gratidão para eles. Gratidão para o seu povo. Mas parece que a lei de Deus quer que a igreja retorne para trazer essa vida de volta. Pai, muito obrigado por esse momento aqui. Mais uma vez, Senhor, eu quero te pedir por esses missionários, ou futuros missionários e missionárias, que o Senhor dê pastores que apacentam eles com inteligência, que o Senhor dê igreja, meu Pai, que apoie não só na oração, mas financeiramente, não só, Pai, na oração e financeiramente, mas também emocionalmente, principalmente, Pai, esses que têm condições de ir no país, de encorajar o missionário. Pai, abre a igreja batista pioneira no Brasil, para entender, Pai, que o Senhor está chamando eles para uma coisa nova. Te agradecemos e pedimos isso no nome de Jesus. Deus abençoe vocês.